Vamos lá, pessoal. Se puderem deixar a câmera ligada, eu agradeço. Até porque Bom agora, dia, professor. depois da prova, deixaram a câmera ligada, então podem continuar deixando, né? Acabou a Ainda vou vergonha. tomar café, mas assim que eu terminar, Eu também tô tomando. Aqui, quer um golinho? mas é café da manhã mesmo, tô com medo. Não, nada de atípico, Marla. É importante, vamos lá. Deixem de frescura. Pois bem, eu mandei os vídeos, fiz os vídeos das duas provas. Qualquer coisa, qualquer ponto importante de discordância, podem fazer o pedido de revisão de prova e eu reavalio, tá? Como nossa carga horária é muito curta, muito pequena, não dá para a gente discutir em sala de aula o conteúdo, tá, da prova. A gente tem alguns pontos bem importantes ainda para conversar e só tem mais 3 aulas antes da prova, tá? Então vamos lá, direto pro assunto. A gente vai começar falando de externalidades. A gente viu que na construção da curva de oferta, ela se baseia no custo marginal. Não é verdade? Juan, tô gravando a aula assim. Mas só a parte que eu escrevo. Vocês não aparecem não. Então podem deixar a câmera ligada. Tá? É importante para mim, facilita eu ver o quanto vocês estão entendendo do assunto ou não. Então reafirmo o pedido de deixar a câmera ligada. Pois bem, vocês viram que quando a gente vai construir a curva de oferta, a gente pensa na curva de custo marginal. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso? Vamos, pessoal, pelo menos é o microfone. Então, vamos lá. A gente tem a curva de oferta, só para completar, valor e quantidade. Então a gente tem a curva de oferta, dependendo do custo marginal, então vamos colocar aqui, custo marginal privado. E a gente tem a curva de demanda. E a gente encontra a quantidade ótima, não é isso? E o preço ótimo de mercado. Então, quantidade ótima e o preço ótimo. Tem nenhuma novidade, né? Mas quando na produção ou consumo, os efeitos, a gente pensa que os efeitos são apenas para aqueles mesmos agentes, não é? Então quem está produzindo vai vender e os custos e os benefícios vão ser daquela empresa. E quem está consumindo vai pagar o preço e vai ter o benefício direto. Mas existem algumas situações em que o benefício ou prejuízo ele ocorre fora da sua área de atuação, tá? Que isso é que a gente chama de externalidade. Então a definição de externalidade é a situação em que o efeito tá de preto. Efeito ocorre, ou parte do efeito é compartilhado fora do consumo ou produção. Por exemplo, se uma empresa polui, tá? O custo gerado para a sociedade ele é maior do que somente o valor pago, né, pela empresa. Vai ter um custo social, não vai? Vai ter um prejuízo para a sociedade pela poluição.
Não vai ocorrer isso? Sim. Obrigado, Felipe. Com esse custo social é compartilhado por alguém ou só a empresa que vai considerar esse custo? Como assim, professor? Quem vai considerar esse custo nessa relação de produção? Imagina uma empresa de solvente, de tinta. Ela joga solvente no rio. Esse custo de prejuízo ambiental vai ser considerado... A gente não tem uma legislação ambiental, tá? A empresa vai considerar esse custo ou não? Ele é coletivo, né? A gente acaba arcando com isso também, porque depois o Pois é. Estado tem que remediar, de alguma forma. Pois é. Então, nessas situações, a gente tem um efeito que transborda, que sai da produção. Isso é uma situação típica de externalidade. Como é que a gente vê isso no gráfico? O que é que a gente percebe disso daí? Existe esse custo, CMP, custo marginal privado. Porque a gente tem um outro curva de custo marginal, que é o custo marginal social. Que é o custo marginal social é o custo marginal privado mais as externalidades. Ou seja, é maior. Então, o ponto socialmente desejável para produzir é uma quantidade menor e um preço maior. Esse deveria ser a quantidade. Essa deveria ser a quantidade produzida para a sociedade. Só que se a gente não tiver nenhuma forma de controlar essa produção, o empresário vai pensar apenas no custo direto para ele. Não é verdade? Uhum. Tá. Com isso a gente gera também um prejuízo para a sociedade, um peso morto também, só que aqui é em outro lugar. O custo marginal privado é aquele que a gente já tratava para a curva de oferta, normalmente. Exatamente. É o que o empresário ele vai considerar. É o custo que cai na contabilidade dele. A coisa que mudou agora é que o senhor passou a classificar esse custo, né? Em privado e o social, que seria mais abrangente, né? O social é na presença de externalidade. Certo. Que externalidade é algo que sai dessa esfera privada, que é externo a ele. Depois eu vou dar outros exemplos. Vou começar aqui só pelo gráfico, mas depois a gente vai trabalhar isso melhor. E aí onde é que seria o peso morto aqui? Seria um pouco diferente. Como a produção é nesse Q estrela, o peso morto seria essa região daqui, que é o inverso. Ou seja, é um ponto, é a área onde está sendo produzido a um custo social maior do que as pessoas estariam dispostas a pagar. Deixa eu voltar aqui. As pessoas estariam dispostas a pagar nessa linha marrom, não é isso? As pessoas estariam dispostas a pagar na linha marrom, não é isso? A linha marrom é o que? A demanda? É a curva de demanda, exatamente. Que mostra os pontos onde as pessoas estão dispostas a pagar. Né? Uhum. E o custo social, o custo para a sociedade, é essa linha roxa. Então, a gente vê que tem uma área aqui as pessoas estariam dispostas a pagar nesse ponto rosa. Mas o custo para a sociedade está aqui em cima. Mesmo assim é produzido, porque ninguém está considerando esse custo. E assim sucessivamente. Toda essa área rosa é uma área de produção que gera um prejuízo para a sociedade. O custo social é maior do que o que as pessoas estão dispostas a pagar. É a mesma lógica do peso morto. É um tipo de peso morto, só que é reflexo do que a gente viu com o monopólio. Que o monopólio era para baixo.
Era uma produção menor. Aqui é uma produção maior. Porque aí, nesse que é marronzinho, está sendo produzido em uma situação que a sociedade não quer, teoricamente, né? Exatamente, mais do que deveria. Entendi. Por isso que, quando se fala em poluição, que é uma externalidade típica, existe sempre a possibilidade de proibir tudo. Por que não se faz isso? Porque existe um benefício para a sociedade em produzir. O problema é quando se produz mais do que seria socialmente desejável. Tá? Então essa é a situação típica de externalidade, mas só para a gente explorar um pouco mais o conceito, a externalidade ela tem alguns subtipos, mas seguindo sempre a mesma lógica. As externalidades podem ser de consumo ou de produção. Por exemplo, alguém pode me dar um exemplo de externalidade de consumo? Que quando você consome algo, causa impacto ou causa um custo para terceiros? Descartáveis? Certo, boa. Quando você consome um produto descartável, você está gerando um impacto, um custo que não é medido pelo preço. E de produção, eu já dei, né? E as externalidades também podem ser positivas ou negativas. A gente costuma sempre pensar em externalidades negativas, mas existem externalidades positivas, que são aquelas cujo benefício transborda, ultrapassa a esfera da produção ou do consumo. Alguém é capaz de pensar em algum exemplo? Externalidade positiva? Seja para o consumo ou para a produção. Tá, eu vou pensar. Mais alguém acordado? Sim, professor, só tô perdido, né? Oi, João. Tô acordado, professor, só tô meio perdido. Acho que acordado é uma palavra muito forte. Nas externalidades que o senhor tem colocado no começo do semestre, acho que você não colocou nenhuma positiva, né, professor? Na lista? A gente ainda não trabalhou nas listas externalidades, não. Ah, não, eu tava pensando em falha de mercado, foi mal. Não acordei ainda. Porque... Professor, Oi? se eu pensar, por exemplo, tecnologia, o avanço da internet, a educação, a informação pode ser uma externalidade positiva? Excelente exemplo, Letícia. É uma externalidade positiva, clássica. Aí alguém pode dizer, mas existe o direito de propriedade intelectual. Existe, mas o benefício ultrapassa esse direito de propriedade. E o exemplo que você deu foi excelente da internet. Ou até de qualquer conhecimento em geral. A informação, ela gera uma externalidade positiva. Porque você, por mais que tenha essas tentativas de proteção à propriedade, elas ultrapassam a esfera do consumo da produção. Então, quando você vai fazer uma atividade, quando você vai investir numa pesquisa que vai gerar um benefício social, é muito mais complicado para uma empresa sozinha fazer por conta disso. Um excelente exemplo. Estou pensando num cenário energético. Uma empresa que opta por uma matriz limpa estaria sendo uma externalidade positiva? Acho que poderia ser. Porque indiretamente, porque na verdade ela não reduz poluição, né? Apenas ela não gera poluição. Então, é como ela não gera uma externalidade positiva,
mas ela impede uma externalidade negativa. Então termina sendo uma atividade a ser estimulada também. Mas tecnicamente ela não gera externalidade. Entendeu a diferença, João? Entendi, sim. Porque você pega uma termoelétrica que polui, ela gera uma externalidade negativa. Uma usina fotovoltaica, que é de energia solar, ela pode não gerar poluição, mas ela não vai gerar um benefício não computado pelo mercado. O benefício que ela vai gerar é a produção de energia, que é computado pelo mercado. E o consumo de álcool ao invés de gasolina? O que é que tem? Será que não pode ter alguma externalidade positiva? Como assim, Felipe? Já que o álcool, supostamente, para o meio ambiente é melhor consumir do que consumir combustíveis fósseis. É a mesma situação que o João falou. O consumo de álcool não traria um benefício Ele não- necessariamente. Exatamente. Entendi. Ele somente evitaria um outro, né? Um malefício, no caso. Mas não significaria que ele gera uma externalidade positiva. Entendi. Entendeu? O consumo do outro, sim. Tá. Eu vi aqui uma mensagem do Edson falando que, partindo desse princípio, seria uma externalidade positiva a vacinação contra a Covid, porque eu me protegeria e o outro também. Isso partindo da premissa que o vacinado não transmite, que é uma premissa que tem que ser testada. Quando você faz a pesquisa sobre vacinação, a hipótese básica deles não envolve transmissão, envolve contaminação. E aí a vacina é aprovada se ela reduzir a quantidade de contaminação do paciente. Aí você vai pensar, mas se ele não está contaminado, ele não transmite. Não necessariamente. Então é preciso realizar outras pesquisas para... Muitas vezes ela impede a contaminação de terceiros, mas tem que ser testado. Se isso ocorrer, como a gente vê com algumas outras vacinas, nem todas ocorrem isso. Por exemplo, a gripe, a vacina da gripe, ela impede só a contaminação, não a transmissão. Mas a vacina da polio impede a transmissão. Então a gente conseguiu erradicar a polio por conta da vacinação. E aí sim, Edson, há uma externalidade positiva. Então, proteção vacinal. Vou colocar entre aspas porque tem essa outra questão que tem que ser testada. Tá? Professor, Oi, Fábio. a dinâmica de investimentos que existem em bancos de desenvolvimento seria uma externalidade positiva? Porque às vezes acontece o seguinte, a fim de desenvolver a indústria nacional, ele sai investindo em determinados projetos. E às vezes determinados projetos não têm garantia imediata de sucesso. Por exemplo, quando investe em semicondutores, você, a título de entrar nessa área altamente competitiva, desenvolver a indústria nacional, gerar emprego, renda, começa a investir na indústria desse tipo. Só que não tem garantia de que no futuro ela vai ser realmente competitiva no mercado. Seria externalidade positiva? Excelente exemplo. Pode ser uma externalidade positiva. Eu digo pode ser porque quando a gente envolve governo, existem também as falhas de governo, que são vários, por exemplo, a questão informacional, que aumenta muito o risco de corrupção. Então, se for bem aplicado, seria uma externalidade positiva. Mas existe sempre o risco de não ser. Então, eu vou colocar aqui como sendo, porque tem uma externalidade positiva sim. E esse é o ponto que justifica a existência de bancos de fomento público. Então, investimento de modo geral.
Tá. Até outras situações do tipo, se você tem uma indústria de apicultura, você vai gerar um benefício para quem tem próximo uma produção agrícola, não vai? Não vai ter esse benefício de polinização? Sim. Pronto, isso também é uma externalidade positiva. Quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão ver que é possível a gente... Vamos lá, antes disso. Se a prefeitura calça uma rua, tá? Ou faz uma praça num bairro, vai ter uma externalidade positiva nisso ou não? Vai para aquela rua daquele bairro. Exatamente, vai gerar um benefício para várias pessoas ali. No direito tributário você pode internalizar isso na prefeitura. Como é que você internaliza? Através de um tributo chamado contribuição de melhoria. Vocês vão ver quando chegar na hora. A contribuição de melhoria é aquela que, se a rua de Felipe foi calçada, eu posso cobrar dele o benefício da valorização do imóvel dele. O imóvel dele custava, sei lá, R$1 milhão, passou a valer R$1,5 milhão. Esses 500 mil a mais foi por conta do calçamento que passou na casa dele. E aí ele pode ter que pagar isso aí pro... Gostou da minha avaliação, Felipe? Esse benefício que ele teve da valorização do imóvel, ele pode pagar pro município. Tá? Não só município, estado ou união. Porque as externalidades negativas são mais fáceis, né? Professor? Oi? Mas nesse caso que o senhor falou sobre o calçamento, quando tem um problema também para via pública, aquele calçamento ser irregular, por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo, no caso, em João Pessoa, e eu nem tô aí. Na frente do local onde eu vou morar, tá tendo, se quando chove, alaga a frente do prédio inteiro. Então, isso a gente pode cobrar da prefeitura, porque não tem desvio de água, não tem, enfim, não tem vazão. Se a gente pode cobrar que tem, vou mandar mesmo, que não tem calçamento na rua, e aí a calça e meter uma melhoria, quando tem essa melhoria, e essa melhoria também traz um prejuízo, como é que faz? Tá, você diz, tinha um calçamento, só um exemplo hipotético, tinha um calçamento e aí foi destruído, é isso? Porque se nunca teve, a gente não está falando de mudança de tem estado, um calçamento, né? Tem uma asfaltada, só que não tem vazão de água, ou seja, toda vez que chove, a rua fica alagada de uma ponta a outra. Sim. Bem, esse tipo de situação, sem dúvida, teve uma atuação errada aí do ente público, né? No caso do município, porque existem regras que prevêem que você, antes de fazer o asfaltamento ou calçamento, você tem que fazer o planejamento das águas, tanto da rede de esgoto, como também das chuvas, mas isso não gera necessariamente uma externalidade, a não ser que o ato da construção tenha piorado a situação. Tá entendendo? Vamos supor que antes fosse areia e a água escoava lá por dentro. Se de repente a prefeitura calçou e a água não tem mais por onde escoar e agora vai empoçar e ficar as piscinas lá, as piscinas não, as poças, aí sim seria uma externalidade negativa da construção. Mas o que fazer é só demandar politicamente. E se foi mal feito, Entendi. pode fazer a denúncia no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Contas. Tranquilo?
Tranquilo, obrigada, professor. Nada. Mas a externalidade ela precisa ser de um fato novo. Na aula não, deixa para depois da aula. Tá. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Qual a ideia? Se a gente tem uma externalidade, o mercado, a estrutura de mercado, não é capaz de fazer a melhor escolha, como a gente viu aqui nesse gráfico. Como o mercado não é capaz de fazer a melhor escolha, o ideal é ter algum tipo de atuação para internalizar esses dois tipos de externalidade. Porque na externalidade positiva, sem intervenção, ela gera uma produção menor. Produção ou consumo, mas um ponto ótimo menor do que o ideal. E na negativa, uma produção maior que a ideal. Certo? Dá para entender como é, Letícia? Explique melhor, Letícia, por favor. Ela falou aqui que eu posso dizer que há uma mudança de externalidade negativa para positiva. Por exemplo, uma rua sem sinalização que tem muito acidente e depois botam sinalização. Como assim, Letícia? Eu não entendi. Por exemplo, se tem uma rua que não tem sinalização, aí tem muitos acidentes. No caso, é uma externalidade negativa. Aí, Mas por que se seria o uma governo... externalidade negativa? Peraí, repete, professor, que eu não escutei não. Por que seria uma externalidade negativa? Porque iria causar acidentes, aí eu poderia dizer que é negativa. Mas se tem acidentes, as pessoas terminariam computando isso e dirigindo com mais prudência, né? Essa seria a externalidade do quê? Como o Felipe perguntou aqui. Eu acho que não tem uma externalidade negativa aí. Porque a externalidade é aquilo que está fora da esfera dos agentes. No caso aí, os acidentes acontecem por conta dos motoristas e as pessoas que estão na rua. Entendi. Tem que ser um fator relacionado a um custo específico, né, professor? Um custo ou um benefício. Mas eu concordo. Se na rua tem muito acidente e colocam uma sinalização, vai haver um benefício para as pessoas. Porque o custo da sinalização não é dos motoristas. Não é, Letícia? Sim, entendi. E aí, então, a parte final está perfeita. Acho que há uma externalidade positiva. Mas na primeira fase eu não vi a externalidade negativa. Mas é possível. Você pode ter uma situação que há uma externalidade negativa e aí a intervenção pode transformá-la numa positiva. Só não consigo imaginar em nada agora. Tá? Mas o ideal é internalizar. E aí, como para você não ter essa produção menor ou produção maior, você internaliza ou tenta internalizar os custos e benefícios. E aí, como é que você internaliza isso? Existem várias hipóteses. A gente vai discutir um pouquinho delas. Só pegar uma situação bem cotidiana. Quem nunca saiu com a namorada, com a esposa, com a mãe, com quem quer que seja, para fazer compras no shopping, e aí a outra pessoa começa a fazer compras e você começa a carregar as compras. Certo? Isso é um tipo de externalidade ou não? Pode parecer bobo, mas é. Porque quanto mais peso você está carregando,
menos tempo você vai querer ficar carregando aquilo, né? Então você vai comprar menos e vai ficar menos tempo no shopping se tiver que ficar carregando suas próprias compras. Na hora que você passa esse custo para terceiros, você está disposto a ficar mais tempo do que o socialmente ótimo para você. Ou levar mais... Imagina, vai fazer uma viagem. Vou viajar com o Felipe para assistir um jogo. Aí o rapaz, eu vou levar uns livros para estudar. Aí pego 20 livros. Aí, como é pesado, eu vou dividir com ele para ele carregar a bolsa comigo. Se eu fosse carregar sozinho, eu ia ponderar melhor e talvez não levasse os 20, porque eu não vou ler os 20. Como eu vou dividir esse custo com outras pessoas, eu termino tendo um comportamento pior. Então essa ideia de externalidade, ela se aplica a qualquer coisa do cotidiano, inclusive. Tá? Ou, sei lá, antes de seguir com outros exemplos, eu vou falar do ponto seguinte, da falha de mercado seguinte, que se relaciona diretamente com externalidade e com a dificuldade de internalização, que é que se chama bens públicos. Tá. Alguém sabe para a economia o que seria um bem público? Não tem nada a ver com o conceito jurídico, porque o conceito jurídico se relaciona à propriedade do bem, né? Se o bem pertence a um ente público, ele seria público. Pronto. Os bens não podem ser trocados, ser comercializados. Boa. Mas eles não podem ser... Talvez um bem geral? Boa. É Ana Rafaele ou só Rafaele? Ou só Ana? Tanto faz. No caso, ele me chamou mais de Rafael porque na minha casa tem muitas Anas, mas pode ser, tanto faz. Muito boa a percepção, Rafaele. O bem público, ele é aquele bem que falta para ele duas características essenciais dos bens privados. Então ele não tem... Vou deixar de vermelho. Falta para ele. Ele é um bem que é não excludente. E não rival. Tá. E o que danado seria isso? Bem, o não rival significa que duas ou mais pessoas podem consumir ao mesmo tempo. Então aqui está ligado ao consumo. Consumo múltiplo. Enquanto, sei lá, tem uma maçã. A maçã ou eu consumo ou Rafael consome. Não dá para os dois comerem o mesmo pedaço da maçã. O Edson já estava pensando aqui, é só dividir no meio. Não. O mesmo pedaço não tem como as duas pessoas comerem. Não é verdade? Então, a não rivalidade está relacionada a isso. Aí vocês podem estar pensando que é meio difícil pensar num bem não rival, né? Aí vocês vão ver que tem Professor, muito. Oi, então, Rafael. se nesse caso bem público, não excludente, não rival, uma via pública seria considerado um bem público? Por quê? Vou tentar explicar com o meu pensamento. Não excludente, todo mundo pode usar a via pública. Não rival, eu, você, Felipe, Luedson, Letícia podem usar a mesma rua. Uhum. Então Exato. seria, exemplo, uma rua. É um exemplo. O problema é que ela pode se tornar rival em casos de superconsumo. Mas é um exemplo. Como assim superconsumo? Uma rua congestionada. Entendeu? Porque aí todo mundo ficou na rua e impediu outras. Mas num consumo light, um consumo mais limitado, é um bem público. E o não excludente, como o nome diz, e como o Rafael bem falou, é aquele que não, como o nome diz, não exclui, ou é muito difícil excluir, afastar.
Uma rua, em tese, você pode fechar. Você pega num condomínio horizontal, você tem ruas privadas, só para aquele grupo. Então é possível, mas no caso da rua. Mas deixa eu pegar um exemplo mais extremo, Rafael, que é o exemplo que todo livro traz. Segurança pública. Na verdade, os livros trazem segurança nacional. Você tem como excluir alguém de consumir a segurança pública? Tipo, vai ter segurança para Luísa, mas para Reynolds não. Tem como fazer isso? Não. Não. Ou tem para todo mundo ou não tem. E é não rival. Você dá segurança para um, você está diminuindo o estoque total para o outro, não. Você não diminui o estoque. Não diminui. Professor, Oi, Felipe. rapidinho. O conceito de não excludente é que qualquer pessoa pode consumir esse bem. É isso? Você não tem como afastar essa pessoa. Pronto, tá certo. Obrigado. Entendo o que eu quero dizer com afastar, né? Afastar do mercado. Tá, então, esses são duas situações ideais. A gente tem situações não tão extremas, como o caso da rua, como o Rafael falou. Existem bens que têm um benefício social importante. Esse conceito de bens públicos está muito próximo ao conceito de externalidade. É diferente, mas está próximo. Então, o que acontece? Nesses bens aqui, que você não consegue excluir e não consegue rivalizar, a estrutura de mercado ela não é apta a dar o melhor resultado, porque sempre existe a possibilidade de ter os caronas. As pessoas não compram, não alocam recursos para aquele bem, mas eles se beneficiam da escolha social. Tá? É o que são caronas ou free rider. Poderiam ser, por exemplo, as pessoas que sonegam imposto de renda? Por exemplo, o sonegar qualquer tributo, você está se beneficiando dos bens públicos fornecidos pelo Estado, mas você não está pagando por eles. Aí, óbvio que o cínico vai dizer, mas eu não uso da escola pública ou da saúde pública. Mas os bens públicos fornecidos pelo Estado são muito além disso, inclusive segurança. O poder judiciário. Tá? Então, a ferramenta de mercado, imagina, proteção ambiental. O meio ambiente é excludente? Você tem como excluir uma pessoa do consumo? Não. Como é, Rafael? Eu pensei numa questão mais social em relação a bens, não falando sobre segurança pública. Uhum. Por exemplo, numa favela, no morro, sei lá, quando tem um chefe do tráfico, miliciano, sei lá, Tá. não deixa de subir a polícia. Tá. Não seria uma questão excludente de segurança pública? Porque as pessoas que estão lá em cima também são cidadãos e também têm direito à segurança pública, mas não têm esse acesso. E aí não seria uma questão de excludente, então basicamente segurança pública não poderia ser considerado um bem público em todos os quesitos. Não, né? é um bem público porque você não tem como, lá dentro mesmo, não tem como ele fazer isso para uma pessoa e para outra não. Não é? É quando você fala segurança pública, você não está dizendo só a segurança pública bem feita, a segurança pública boa. A ausência dela também é. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que o chefe do tráfico lá, ele cobre um valor por essa segurança privada deles, onde ele impede a subida da polícia no morro. Se você não paga... Aí mora todo mundo aqui da turma, mora lá. Ou todo mundo paga, ou uma pessoa pode deixar de pagar e aproveitar, não pode? Ele não tem como excluir essa segurança privada dele. Você não está pagando, Rafael, ele vai lhe excluir. Tem como fazer isso?
Teria como fazer isso? Não. A não ser que ele exclua de vez do lugar. Mas aí não é exclusão, né? Exatamente, ele mata. Mas a segurança pública é por conta da impossibilidade de separar o benefício de um e do benefício do outro. Tranquilo? Deu para entender o conceito? E aí a gente tem uma situação do carona. Então a estrutura de mercado não é apta a solucionar essa situação. A gente precisa de outras formas de intervenção. Tranquilo? Tá. E aí quando a gente junta as duas situações, a gente tem um cenário muito mais complexo, muito mais difícil de se resolver. Porque no caso se a gente tem uma externalidade positiva, por exemplo, no caso lá do apicultor, eu tenho uma produção de mel, e o Edson é meu vizinho na propriedade e tem uma produção de algum agrícola de alguma forma. Como as abelhas vão trazer um benefício para ele, através da polinização, vou explicar, Luísa. Exato, os caronas são os problemas dos bens públicos. Mas só concluir aqui o exemplo. No caso da polinização, eu e o Edson a gente pode chegar numa composição e ele me dá um benefício, ele me pagar, ele conseguir internalizar esse benefício que eu vou levar para ele. Que eu vou dizer, rapaz, eu vou me mudar de lugar porque a Robson está me oferecendo R$5.000 para eu botar a produção perto dele porque vai trazer benefício para ele. E o Edson vai e me oferece um pouco mais. A gente pode fazer essa composição, não pode? Não pode resolver? Ou não? Pode. Do mesmo jeito, no exemplo lá dos livros, que eu disse que ia viajar com o Felipe para assistir um jogo e levei um monte de livro e ele vai carregar meus livros. Eu posso compensar. Dizer, rapaz, já que você está... Para você levar meus livros, você aceita que eu pague, que eu lhe dê um livro de presente, ou que eu pague o almoço? Então a gente pode transacionar e resolver essa situação de externalidade. Então, a ferramenta de mercado pode ser uma forma de solução. O mercado pode resolver. Se você está do lado, sei lá, seu vizinho tem mania de fazer festa com som alto. Isso pode ser bem chato, não pode? Vocês podem resolver isso sozinhos? Às vezes pode. Seja, inclusive, ele lhe convidando para a festa. Não é verdade? Ou você, de repente, vai ter prova de direito, ou pode se mudar. Mas você pode simplesmente chegar para ele, rapaz, amanhã eu tenho prova e pronto, Jéssica chega lá para Rafael, que é a vizinha dela, que está fazendo muito barulho na festa, e aí chega lá e diz, Rafael, mas eu tenho prova e estou precisando estudar. Quanto é que você quer para acabar a sua festa? R$100? R$500? E pode negociar, não pode? Não necessariamente a pessoa é rica. Apenas ela valoriza o silêncio ou o tempo, o que seja, mais do que a outra. E aí pode encontrar um ponto ótimo. Então é possível resolver. Mas a gente tem dois problemas, ou duas situações que tornam mais difíceis. Que é a existência de bens públicos e algo também estritamente correlacionado,
que são os custos de transação. Os custos de transação, como o nome diz, são os custos que envolvem a transação. Nesses exemplos que eu dei aqui, pode ser fácil a gente negociar, porque talvez os custos de transação sejam pequenos. Seja basicamente o tempo, um pouco de paciência, e a gente vai conseguir conversar e encontrar um ponto ótimo para resolver. Mas às vezes os custos de transação são muito altos. Há quem diga, existe um autor que diz que todas as falhas de mercado são, no fundo, custos de transação. Eu não coloquei como uma falha de mercado, mas existe essa corrente que diz que eles estão no foco de todos as falhas. E tem um pouco de sentido, porque se você tem custo de transação zero, você consegue resolver todas as falhas de mercado. Imagina, se bens públicos, se você consegue pegar se você consegue identificar todas as pessoas que vão ser beneficiadas, o valor que elas vão ser beneficiadas, se você tem essas informações, você consegue, em tese, seria possível negociar com todas ao mesmo tempo. O que é virtualmente impossível isso. Apenas teoricamente. É um caso extremo. Então resolveria com negociação com todas as pessoas envolvidas. Mas como isso é economicamente impossível, você negociar com todos, você tem essa falha. Tá? Então o mercado pode resolver, só que a gente tem esses problemas de bens públicos e dos custos de transação. Se os custos de transação são altos, a gente não consegue resolver. E aí a gente precisa definir os direitos de propriedade bem definidos. Por exemplo, e aí o direito tem uma atuação bem importante. Nessa área aqui, de bens públicos e custos de transação, foi onde surgiu a análise econômica do direito. Foi um economista, que ganhou o Nobel, Ronald Coase. Ele, apesar de ser economista, ele era o diretor, ele trabalhava na Faculdade de Direito, em Chicago, e escreveu alguns artigos importantes onde ele estudava essa relação. Ele estudou um mercado onde tinha externalidades, envolvia, de certa forma, o meio ambiente. E aí, se você, mesmo com relação ao meio ambiente, se você consegue identificar de quem é o direito de poluir, de quem é o direito de... o direito é de poluir ou de não poluir. Se você define isso previamente, você permite mais negociações entre as partes, se os custos de transação forem baixos. Quando não, a gente tem que entrar com o Estado. Travou? Ou tá indo? Então, agora já voltou. Mas tinha travado enquanto o senhor estava falando. Tá. O Estado pode impor tributos para internalizar isso também. Tributos. Que é o que chama de imposto ou taxa de PIGU. Que é em homenagem a um economista, acho que é francês, Arthur Pigou, que ele estudava essas formas de resolver essas externalidades. Que é, voltando lá para o gráfico inicial, é fazer com que a gente pegue se a gente pegar essa externalidade, de preferência no valor exato, ou aproximado, e conseguir transformar isso num custo para a empresa, essa curva de custo privado, ela se equipara à do custo marginal social. Não é verdade? Então essa é a ideia que tem por trás em você tributar situações que têm externalidade negativa. Tá? E você internalizar. Por que que existe muitos movimentos para tentar reduzir poluição emitida por carros? É verdade?
Qual a melhor forma, ao menos defendida pela maioria dos economistas, para resolver isso? É usar a ferramenta de mercado, usa imposto para internalizar, vai aumentar o preço do combustível, vai. E isso faz com que a demanda se reduza. Como a gente viu aqui, quando a gente internaliza a quantidade, quando a gente internaliza uma externalidade negativa, a quantidade vai diminuir. Tá? Então, no caso ambiental, se usa imposto de PIGU, é possível ter tributos, e existem alguns tributos quanto a isso. Existe mercado para resolver também. Quando a gente pensa naquele mercado de créditos de carbono, vocês já ouviram falar sobre isso? Já sei. Tá, explica aí então, Felipe. Eu não sei quando foi que começou, acho que em alguma conferência talvez, mas foi feita uma limitação para a emissão de carbono por parte dos países, e na prática acontece que os países que têm mais poder aquisitivo, os países mais ricos, eles acabam comprando o direito de emitir mais carbono, que seria dos países mais pobres. Então eles acabam desenvolvendo suas indústrias, comprando essa possibilidade. Sim. Ou seja, você reduz a quantidade total de poluição, pode limitar essa quantidade total e permite que lá dentro vocês transacionem. Isso, é uma transação do prejuízo. No final das contas, o somatório é o mesmo. Só que... Ou você pode colocar um somatório menor. É possível. Tudo depende do que se estabeleça. Não entendi, professor. Assim, porque vamos supor, o total seja de tantos, vamos dizer, 100 bilhões, eu não sei. Tá. Não sei quanto é. Também não. Vamos estimar em 100 bilhões. Daí não interessa se foi 50 bilhões dos Estados Unidos e 50 bilhões da Europa. Uhum. O que interessa é que, no final, tudo dê até 100, né? Sim. Até 100 bilhões. Mas é que tá. Você pode... no ano passado foram 100 bilhões, para seguir o seu número. Esse ano eu posso estabelecer que vão ser 50, não posso? Entendi. Isso varia, então, né? Isso é negociável. E aí, esses 50, como é que vai ser a alocação dos 50? Porque será que poluir produzindo tem o mesmo benefício para o Brasil e para a Alemanha? Não tem. Para a Alemanha, para eles poderem poluir, tem um benefício muito maior. Seja pela produtividade, seja pelo que for. A produtividade da Alemanha é a maior do mundo. Então isso permite que faz sentido eles negociarem com o Brasil ou com outros países para eles poderem comprar a cota do outro. Professor, o senhor travou. Onde, Rafael? O senhor estava começando a explicar e travou. Tá. Se o senhor puder recomeçar na parte da Alemanha. Pronto. A Alemanha pode transacionar com alguns países para comprar o direito de poluir do outro. Por que faria sentido para ele? Porque o benefício da produção alemã é muito maior do que o benefício de uma produção brasileira, por exemplo. A produtividade deles é muito alta. Então você pode comprar o direito do outro de poluir. E isso socialmente... Mas isso, no caso, funciona para o bem e para o mal, né, professor? Porque a gente, por exemplo, um país que está tentando fazer um jeito para diminuir o impacto ambiental de uma determinada matéria-prima, que no caso foi ele produziu. Aí o outro está querendo ter mais chance de produzir essa matéria-prima, e aí eles vão competir pelo esse crédito de carbono, no caso, né? Por exemplo, eu vejo muito isso com os Estados Unidos, porque eles compram crédito de carbono dos outros para poder produzir mais. Uhum. E poluir mais. Então, tipo, eu não vejo isso como uma coisa tão boa assim no momento, mas tudo bem. Enfim. Tá. Vou lhe explicar porque isso é bom para todo mundo. Os incentivos são para que os países que consigam produzir a um preço menor, isso porque eles têm benefício de produtividade, por isso que eu falei da Alemanha,
eles conseguem vender a um preço menor, eles conseguem produzir a um custo menor. Óbvio, o custo social vai ser o mesmo para todo mundo, de poluição. É mais interessante a gente alocar a produção na Alemanha do que num país que a produtividade é muito baixa, ou seja, o custo de produzir vai ser muito alto, porque vai gerar a mesma poluição e uma menor quantidade de produtos. Então, às vezes é mais interessante você vender um país pequeno, um país que não tem uma boa produtividade. É interessante para eles vender esse direito de poluir do que efetivamente tentar produzir, porque o custo que eles vão ter vai ser alto e eles não vão conseguir ter um lucro efetivo, um lucro significativo nisso. Então é melhor, às vezes, passar adiante e ter o benefício de receber o dinheiro da transação, da negociação da poluição e deixar que o produtor melhor, o produtor mais eficiente, polua. Entendeu? Então as duas partes ganham. Entendeu? Professor, mas aí esse país menor sempre vai ser dependente desse maior, né? Ele nunca vai ter assim Nesse tipo de... Não necessariamente, porque ele pode... existem várias teorias bem interessantes de economia internacional, mas é possível você ser dependente nessa área, Carol, e desenvolver outras áreas. Os principais modelos de economia internacional mostram que o ideal é ter alguma segmentação mesmo por qualificação. Então, alguns países devem insistir numa área que eles são naturalmente melhores, seja por qual motivo for, seja por questões naturais ou por questões culturais, e outros países devem investir em outras áreas. Então, um país que ele é ineficiente em determinada produção, insistir naquele tipo de produção, muitas vezes é ruim para aquela sociedade, porque ela vai estar pagando mais caro pelo produto. Você pode dizer, mas talvez depois de muito tempo eles possam mudar isso. É possível. E aí, como o Fábio falou, existe a possibilidade de ter investimento público. Se for uma política de Estado, uma política bem feita, é possível você alterar isso ao longo do tempo. Mas isso vai ter um custo, o custo bancado pela sociedade. Que se der certo, ótimo, se der errado, a sociedade que pagou. Tranquilo? Professor, Oi, sobre Fábio. essa questão de carbono que ela falou de um ser dependente do outro, eu vejo que acaba reproduzindo um sistema neocolonialista, sabe? Em que existe uma metrópole e que existe uma colônia somente voltada para exportação de commodities, enquanto a concentração do que realmente gera riqueza, que é produção industrial e tecnologia, fica naqueles países que têm poder aquisitivo para comprar esses créditos, entendeu? E acaba gerando concentração de renda em determinados países, né? À toa que os países mais ricos são, de fato, os países industrializados, né? Tá, mas qual seria a solução para isso? Solução, professor? Uhum. Solução é difícil demais. Então, como a gente viu há pouco, o meio ambiente é uma questão que envolve bens públicos. E aí, até pegando o que o Felipe falou, essa questão do crédito de carbono, porque é um bem público até bem complicado, isso aí, porque envolve bens públicos em âmbito mundial, né? E aí o Felipe falou que, quando ele foi explicar o mercado de carbono, que foi uma conferência internacional, um tratado, na verdade, feito numa conferência, onde vários países foram signatários. Aí você pega, por exemplo, a China. Ela não foi signatária. E aí ela vai ter essa situação aqui do carona. Ela vai ter algum benefício, mas ela não vai pagar por ele. Ela não está reduzindo a poluição. Então, esse é um problema sério dos bens públicos, que permite que vocês tenham benefício e não participem do seu custo. Professor, eu tenho uma dúvida. No gráfico, como é que a gente enxerga a internalização da externalidade negativa? Essa curva azul, essa curva azul, ela se aproxima até se igualar com essa curva roxa.
Ah, tá, porque nesse caso é um custo a mais, então reduz a oferta, né? Exatamente. Entendi, obrigado, professor. E aumenta o preço. Daí, essa internalização, normalmente ela é mediada pelo Estado? O Estado que vai determinar isso, assim, pelo direito, pelas legislações? O direito tem um papel essencial, que é tentar definir o direito de propriedade. Isso já é um primeiro passo. Por exemplo, e isso muda com o tempo, depende da questão cultural. Por exemplo, fumar. Antigamente, nos anos 80, acho que nos anos 90 começou a ter restrição. Mas até os anos 80, as pessoas podiam fumar onde queriam. Ou seja, elas que tinham o direito de fumar. E o não fumante, ele poderia tentar encontrar uma forma de compensar o fumante. Porque a gente tem que definir o direito de propriedade para saber quem compensa quem. Então, se você é não fumante, você chegava para Fábio, que é fumante, e dizia, rapaz, eu te dou aqui R$10, R$20, o que seja, ou pago uma cerveja, pago o que for, para você não fumar perto de mim, na sala. Porque você fumava em sala de aula. Com o passar do tempo, passou a ser o inverso. Em ambientes fechados, passou a ser proibido, acho que a partir dos anos 90. E aí, se Fábio quer fumar, ele que tem que chegar para você ou para as outras pessoas e oferecer algum benefício para poder fumar. Então, isso foi o quê? Foi uma mudança legal, uma mudança legislativa. Para dizer de quem era o direito de poluir, no caso. Então, o direito ele tem um papel importante aí, inicialmente para tentar delimitar o direito de propriedade. Outro papel importante é tentar reduzir os custos de transação, para facilitar a negociação das partes. O senhor pode repetir o conceito de custo de transação? Tá. São os custos que envolvem toda a negociação das partes. Ela não está relacionada ao preço, mas sim ao processo negocial. Então, você pega, por exemplo, os contratos. Para você fazer um contrato, por que existe tanto contrato de adesão? Para reduzir custo de transação. Porque se tivesse toda vez que você negociar com a Vivo, eles tiverem que sentar, mandar para o jurídico para eles fazerem todo um contrato específico só para você, o custo dele seria muito alto. Se o custo fosse mais alto, a curva de ofertas se deslocaria para a esquerda e o preço aumentaria. Tá? Então, o direito ele participa tentando reduzir os custos de transação e definindo direitos de propriedade. E um outro papel importante é a Professor, segurança... Oi, Daniel. esse imposto de PIGU, ele serve para internalizar só os bens públicos ou também os custos de transação? Não, na verdade ele internaliza as externalidades. Entendeu? O ponto principal aqui é de externalidade. Os bens públicos eles podem dificultar essa internalização das externalidades. Certo. Tá? Mas em geral, bens públicos típicos, eles são prestados, eles são servidos pelo Estado. Os bens públicos, eles são, em geral, servidos pelo Estado. Professor, quando o senhor fala ele internaliza, a gente pode dizer assim que o custo marginal social vai ser internalizado no custo marginal privado? Exatamente, eles vão ser iguais. Eles vão ser iguais. Internalizar é fazer com que a outra parte, ela que está gerando essa externalidade, ela considere os efeitos na sua produção, no seu consumo. Tranquilo? Então, uma empresa que polui, ela tem que considerar no seu custo de produção a poluição que ela gera.
Como é que você faz isso? Com uma tributação específica, com multas, com legislação que aumenta o custo dela. Beleza? Tá. Quando eu disse que os bens públicos típicos, eles são financiados pelo Estado através de imposto. Vocês vão ver mais adiante que existem 5 tipos de tributos, tá? Basicamente 2 naturezas: imposto e taxas. As taxas são por serviços específicos e divisíveis. Então, as taxas são cobradas por bens privados prestados pelo Estado. E pode parecer besteira, mas isso já teve uma confusão importante. Os municípios cobravam taxa de iluminação pública. E aí surgiu um problema, porque a iluminação pública, você tem como excluir alguém da iluminação pública? Não. A iluminação pública é um bem rival. Se Felipe consome iluminação pública, eu não vou consumir. Ele é não rival. Você não consegue nem excluir ninguém, nem reduz o consumo quando alguém consome. Tá, se ele tem essas características, ele não pode ser objeto de taxa. Porque a taxa tem que ser divisível, você tem que individualizar o benefício. E aí a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Só que o Supremo não, os municípios em geral dependiam muito dessa taxa de iluminação pública. E aí foi feita uma emenda constitucional para criar uma contribuição. Hoje em dia, se vocês olharem na conta de energia, vai estar lá, ali, COSIP, que é Contribuição de Iluminação Pública. Aquela contribuição, ela tem a ideia, ela tem o conteúdo de imposto, que é um tributo não vinculado, como vocês vão ver mais adiante. Mais adiante em direito tributário. Tá, então, isso tem bastante relação com o direito. Beleza? Sim, professor, o senhor poderia repetir aí o conceito de taxas? Claro. As taxas são os tributos, Marla, por prestação de serviço do Estado que seja divisível. Tá? Esse é o conceito econômico, mas se você vai para o conceito jurídico também é bem próximo. Não, água não, porque a água é um mercado privado, né? Então, mesmo sendo prestado pelo ente público, você consegue individualizar especificamente. E aí, na água, Felipe, você cobra uma tarifa. Tarifa é preço público. Então, é um preço. No caso das taxas, elas podem ser, por exemplo, as taxas de como é que chama? De recolhimento de resíduos, de lixo. Energia também. Não tem diferença não. Água e energia é energia cobrada na sua casa. É preço público, é tarifa. Agora, a iluminação pública, você não tem como afastar, então é imposto. As taxas, Marla, é se você for licenciar seu carro. Você paga uma taxa, não paga? Não estou falando só do imposto do IPVA. Paga uma taxa pelo licenciamento. Por quê? Porque o Estado está prestando um serviço individualizado para você. É o serviço de colocar a placa no seu carro e registrar aquilo. Se você vai abrir um negócio, precisa de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então você vai pagar uma taxa, porque o Corpo de Bombeiros vai prestar aquele serviço individualizado para você. Ou ele não é nem necessariamente que ele vai prestar, ele pode prestar. Por exemplo, emissão de segunda via de um documento, de passaporte, é taxa. Tudo taxa. De recolhimento de lixo, taxa de recolhimento de resíduos. Taxa de coleta de resíduos é o nome, TCR. Toda vez que você paga no começo do ano. O benefício daquilo dali é individualizado. Tarifa é outra coisa, tarifa é preço público, tarifa não é tributo. Porque você não. A diferença é que para um você é obrigado a pagar, para o outro não. Água e energia são tarifas porque você não precisa comprar necessariamente, por mais que na prática precise. Existe alguma discussão com relação
alguns tipos de preço público. Tipo Eu água, tô energia. entendido assim, professor, que a tarifa é para aquilo que não é individualizado, que todo mundo Não, a tarifa é aquilo que... consome. A tarifa é um preço público para aquilo que não é obrigado. Não é um requisito legal. Entendeu? Então a tarifa é para uma relação de mercado que é prestada pelo Estado. Tá? Tranquilo, Felipe? Facilita até para eu ver se está travando se tivesse mais câmeras abertas, né? É o que, professor? Facilitaria para eu ver que está travando se tivesse mais câmeras abertas. Como assim, Rafael? A importação seria um imposto? Existe um imposto de importação, que é um imposto. Isso quer dizer que esse tributo não está ligado a uma atuação do Estado, está ligado a uma atuação do particular. Então esse recurso pode ser usado para qualquer coisa. Mas se for uma fiscalização, se você tiver que pagar por uma fiscalização como a fiscalização do Corpo de Bombeiros, ou da Anvisa, ou da Agevisa, você precisa pagar, aí seria tarifa, aí seria taxa. Tá? Mas isso vocês vão ver em direito tributário. Mas só para ressaltar que imposto é para bem público e taxa é para bem privado. No sentido econômico, tá? Esse é bem privado no sentido econômico, mesmo prestado pelo Estado. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pegar esses não excludente e não rival. A gente pode fazer uma tabela aqui. Que envolva esses conceitos de não excludente e não rival. Então pode ser rival e não rival. Pode ser excludente e não excludente. Quando o bem é rival e excludente, a gente tem um bem privado, né? Quando ele é não rival e não excludente, a gente tem um bem público. Isso aí é tranquilo. Mas quando a gente tem situações mistas, como é que a gente faria? Um bem não rival e excludente poderia ser um bem privatizado, mas as pessoas podem pagar para consumir. Um bem privado, mas as pessoas pagam para consumir. Como assim? Vamos supor, um parque, mas que seja um parque fechado, que você tem que pagar para entrar naquele parque. Ele não discrimina quem... Um clube. Isso, um clube. Ele não determina quem pode entrar ou não com quanto que pague. Existe, inclusive, essa classificação de bens de clube. Boa, Felipe. O que mais? Quem pensa aí em outras situações? Ou que seja rival e não excludente. Uma rua que é movimentada. Tá? Seria o quê, Carol? Porque eu cheguei aqui, eu fui buscar um café, cheguei nessa tabelinha aí. Eu pensei que fosse para dar um exemplo de algo que fosse não excludente e rival, não é não? Não excludente e rival aqui, não é isso? Não excludente e rival. Nesse quadrante que está em branco, não é isso? Mas aí eu tô vendo que tem outras palavras que não... São exemplos também, professor? Não, mas foi bom. Eu só perguntei onde era para ver se você alocava certo. Sim, entendi. Todo mundo entendeu esse exemplo de Carol? Que foi o que Rafael falou de bens, falou de ruas, não foi?
no começo, perguntando se eram bens públicos. Acho que alguém, o Edson, foi alguém que falou de praias. Não foi? As praias são bens públicos, mas se tiver uma praia super lotada, ela vira um bem rival. Imagina, sei lá, pelo que a gente vê na televisão, Copacabana num domingo de verão é um negócio que não dá para você chegar lá, de tanta gente. Então, podem ser bem superlotados. Que a gente tem aqui um negócio que se chama tragédia dos comuns. Acho que em português de Portugal chama tragédia dos baldios. O que é a tragédia dos comuns? Como é? Por isso que eu fico com o cabo branco. A tragédia dos comuns, a tragédia dos baldios, começou com um estudo de um biólogo, salvo engano, Hardin, e ele estudou uma situação de pesca. Imagina, tem um rio que tem uma quantidade X de peixes, tá? E a comunidade inteira pode pescar se pegar somente 5 peixes por dia. Certo? Cada pessoa, cada pescador. Só que você não tem direito de propriedade bem definido. Tá? O que é que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão respeitar. Oi? Vão pegar mais peixes do que pode, né? Cada pessoa. Tá. E aí o que é que vai acontecer, Felipe? Vai faltar peixes. Vão pegar vários, vai ser um caos. Então, se os bens forem rivais, mas você não tiver como excluir, seja por qual motivo for, você gera um prejuízo muito grande para a sociedade. Porque acaba aquela situação de mercado. Todo mundo iria pescar todos os peixes, todo mundo não. Os pescadores iriam pegar mais peixes do que seria possível, ou que seria adequado, suportável, e aí eles iriam acabar com os peixes que tinham no lago. Péssimo para todo mundo, né? Por isso que é a situação chamada tragédia dos comuns. E aí você tem que ter o direito de propriedade muito bem definido dos peixes, que são bens, em tese, privatizáveis. Você consegue identificar. Depois que você pescou, o bem é seu, mas antes não. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Então, a tragédia dos comuns acontece quando tem bens que são rivais e não tem a questão da propriedade bem definida. Exatamente. Aí as pessoas vão usar aquilo e vai acabar para todo mundo, não é isso? Exatamente. Obrigada. Tem um livro, ou um artigo, bem interessante, foi a tese de doutorado de um professor de Brasília, onde ele estudou o poder judiciário. A gente tem, e eu já falei algumas vezes para vocês aqui indiretamente, a gente tem, por previsão legal, um acesso amplo ao poder judiciário, né? Qualquer coisinha a pessoa pode ir sem pagar taxa, sem pagar nada, né? Se não tiver condições de pagar. E aí termina que a gente tem uma superlotação no poder judiciário. E os processos demoram muito para serem julgados por conta dessa superlotação. Superlotação de processo. Esse ultra excesso de processo. E é uma situação típica da tragédia dos comuns. Por você não conseguir definir
o direito de propriedade. As pessoas não precisam pagar. Você não tem como excluir as pessoas do acesso ao judiciário. Você superlota. E tem um exemplo bem claro disso, sem entrar em maiores discussões, mas provavelmente vocês ouviram falar que há alguns anos, uns 5 anos, a gente teve uma reforma trabalhista importante, a reforma na CLT. Antes daquela reforma, qualquer trabalhador demitido, qualquer pessoa que saiu de uma empresa, costumava entrar na Justiça do Trabalho, podia alegar o que fosse, e a única coisa que ela ia perder, o único custo que ela teria seria o tempo dela. E existia uma possibilidade X, uma probabilidade de ganho. Mas se ela perdesse, não aconteceria nada com ela. Ela não seria condenada em honorários. Com essa reforma trabalhista, se ele entrar com a ação e perder, ele tem que pagar honorários para a parte que ganhou a ação. Isso fez cair mais de 70% das demandas trabalhistas. Isso faz com que... Por quê? Você aumentou o custo de entrar na justiça. Tá? Então, isso demonstra que tem uma situação próxima da tragédia dos comuns com excesso de demandas. No caso lá da Justiça do Trabalho. Professor, Oi, Felipe. a saúde também seria desse jeito? O fato de você não ter essa divisão Pode ser. muito bem definida, muitas pessoas têm acesso muito fácil? Boa. Excelente ponto. E aí eu vou até mais adiante, sem querer... Eu sei que é um ponto bem sensível, mas o SUS. O SUS é um sistema universal, tanto de atendimento como de prestação. Mas não deveria ser. Por que não deveria ser? Porque você termina superlotando o atendimento e pessoas que não precisam, que poderiam pagar, têm esse benefício, tem essa prestação, sem que... e aí a gente entra em outras questões, mas o fato é que, por conta disso, Felipe, o SUS funciona muito bem para quem tem dinheiro e consegue serviços rápidos e a custos altíssimos, mas para quem realmente precisa, tem que esperar meses e meses por um exame ou por uma cirurgia, porque o serviço já foi ocupado por quem não precisava. Então a gente tem, além dessa questão da tragédia dos comuns, pessoas que não precisam vão para o sistema, a gente ainda tem um outro problema aí de corrupção. Professor, mas eu vejo que é uma questão muito mais de gestão do que de sistema, assim, do plano dele, né? É questão da política mesmo, dos incentivos, das verbas. Também. Mas a gente termina tendo muito recurso alocado para alguns poucos procedimentos e termina faltando recursos para políticas de prevenção em massa, que são mais baratos e teriam um efeito melhor. Mas como ele é geral, aí chega alguém que não precisa, que poderia pagar de alguma forma, mas como qualquer um pode entrar, como você não pode excluir essas pessoas, elas terminam sugando recursos mais vultosos, e aí, como eu disse, entra noutra questão que envolve corrupção. Eu digo corrupção porque deveria haver uma lista de precedência por tempo e não por contatos ou por redes de contatos mesmo, de tráfico de influência. Mas quem consegue as coisas mais rápidas no SUS são as pessoas que têm mais contatos com os médicos e com os gestores. Então é um problema que envolve gestão, sim, mas o amplo acesso também gera um problema similar à tragédia dos comuns. Não poderia... o senhor falou como se as pessoas que têm condições e usam o SUS fossem análogas aos caronas. Não é exatamente isso, porque todo mundo contribui para a receita do Estado, né? Quem usa o SUS e quem não usa contribui. Mas a gente fez uma analogia com os caronas. Eu não comparei com os caronas, mas eu descrevi a situação da tragédia dos comuns.
Isso, mas lembra um pouco os caronas, né? Não é igual porque os caronas, eles não contribuem. E as pessoas que têm condições de ter um plano de saúde, por exemplo, elas contribuem com o SUS, porque elas pagam impostos, né? Sim. Mas se a gente pensar essas pessoas como caronas, mesmo que elas não sejam, mas fazendo analogia, a gente não poderia, então, pegar essa externalidade negativa de alguém que está aumentando a demanda por aquele serviço, mas não deveria aumentar aquela demanda, e colocar nos custos dos planos de saúde? Eu não entendi bem, Felipe. Seria criar maiores impostos para os planos de saúde, que seriam mais recursos que poderiam ser alocados para o SUS. Embora, eu acredito que os impostos, eles não têm uma destinação específica, não é? Não necessariamente eles vão para algum... Não, os impostos não têm destinação específica. Eles vão para a conta única e pode ser alocado para qualquer serviço público, qualquer bem público. Nem por lei, professor, isso pode acontecer? Não, o que pode ter é contribuição. Contribuição, ela, por natureza, ela tem um destino indicado. Então, mas assim, eu não queria discutir a questão da saúde, porque é algo bem complexo, que envolve várias variáveis. Se a gente tivesse um outro tempo aqui, situação, acho que seria ótima a discussão, mas era só para ilustrar a questão da tragédia dos comuns. Tá? O estudo clássico envolve o mercado de peixes, mas serve para qualquer coisa. Tá? Para qualquer coisa em que, se você não delimitar os direitos de propriedade, as pessoas invadem e consomem todo a quantidade ideal. Tá? E a gente vai ver depois que isso tem uma relação muito próxima com a teoria dos jogos, um tipo de jogo chamado Dilema do Prisioneiro. A gente vai ter uma aula sobre teoria dos jogos, e aí eu vou voltar, se não me lembrem, de relacionar com isso aqui. Por exemplo, na vacinação da Covid, o SUS deu acesso a todos a vacina. Então seria não rival e não excludente? Não, é rival. A sua vacina, você tomar a vacina reduz o estoque total. E você tem como excluir. Era um bem privado. Então, a vacina tanto é um bem rival, como ele é excludente. Não significa que você precisa excluir. Tá? Eu coloquei aqui esse outro meritório, que às vezes fica aqui, outras vezes fica aqui perto da tragédia dos comuns. Na verdade, vou colocar aqui colocá-lo no meio. Professor, como seria excludente? A vacina? Sim. Você pode cobrar uma taxa, você pode excluir. No caso, o governo poderia cobrar de mim uma taxa para eu me vacinar. Sim. Isso? Foi uma decisão não cobrar esse preço. Porque um ponto importantíssimo, que eu acho que eu já devo ter falado algumas vezes aqui, eu lembro na primeira aula eu falei, não existe nada de graça. Tem sempre alguém pagando o preço. Não existe almoço de graça. Esse é um dos pontos mais importantes que vocês precisam sair aceitando isso, entendendo isso. E a questão é, você consegue individualizar esse benefício pro bem prestado? Consegue. Você consegue individualizar para a vacina. O custo da vacina é tanto. Então você consegue excluir. O Estado decidiu não cobrar esse preço, pagar para todo mundo. Mas ele é excludente. Entende? Mas assim, se ele tivesse decidido cobrar pela vacina, provavelmente essa decisão seria contestada, né? Sim. Não estou dizendo que seria... E declarada inconstitucional, né? Pronto, não estou dizendo que seria certa, não. Por isso que eu coloquei aqui esses bens meritórios. Existem alguns bens que
estão ali no limite, você pode excluir. Em tese, ele pode ser rival, mas o benefício que eles trazem é importante e aí o Estado decide prestar diretamente. Por exemplo, saúde e educação são os dois casos clássicos. Os bens meritórios. Os dois casos mais famosos são saúde e educação. Saúde básica e educação básica. Você consegue excluir... A educação, o ensino superior não entra aí, não? Em alguns lugares pode colocar ou não. Mas a básica é indiscutível do benefício. Que é o quê? O benefício é tão grande para a sociedade, tem uma externalidade importante, que mesmo ele, em tese, podendo ser excludente, e às vezes é rival, outras vezes é não rival. Você pega, por exemplo, na sala de aula, aqui nessa turma aqui, eu acho que eu até comentei com vocês, que eu tinha dito para chefe de departamento que não precisava limitar a quantidade de pessoas para se matricular. Porque o custo marginal de uma pessoa a mais aqui é próximo de zero. Como o custo é próximo de zero, é quase que um bem não rival. Uma pessoa a mais aqui ia tirar um pouco, ia tirar o benefício de vocês? Teria um custo para mim, verdade, mas eu estava disposto a aceitar esse custo. O custo marginal é muito baixo. Tá? Então, esses bens que têm essas características, o Estado muitas vezes presta diretamente por conta do benefício, mesmo ele podendo ser rival. Saúde, você tem como excluir pessoas? Tem. Você tem saúde privada. É rival? É rival. Ou pode ser rival. Mas mesmo assim, o Estado decide prestar. Tá? Mas não significa que não tem preço, que não tem custo. Milena colocou aqui, igual a federal, a gente paga aqui com a alma. Não, paga com dinheiro. E é caro. Não existe almoço de graça, não. Eu já comentei com vocês aqui o custo. Vocês sabem o orçamento da universidade? Para pegar só os custos diretos, custos contábeis. Pois é. Acho que é cerca de R$1 bilhão. Só perde para o orçamento do Estado e para o orçamento de João Pessoa. Salvo engano, é maior do que o orçamento de Campina. Não tenho essa certeza, mas sei que o orçamento é bem alto. Então, o custo da universidade é muito alto. Então, a ideia de que tem uma coisa de graça não existe. Tem sempre alguém pagando. Até eu sempre ensino aos meus filhos isso daí. E aí teve uma vez que eles eram menores, aí eles foram para uma festa de aniversário de um coleguinha. Aí, quando eu cheguei para pegá-los, aí ele disse, papai, isso na frente do pai do amiguinho, né? Disse, papai, tinha picolé e era de graça. Aí eu disse, de graça não. Quem estava pagando era tio Edrey. Claro que não era de graça, era o pai do menino que estava pagando. Então tem sempre alguém pagando. No caso, vocês pagam não é com a alma não. Quem paga é a sociedade inteira. O custo é alto. O que não estou dizendo que não deveria existir. Se você classificar como um bem meritório, é importante o Estado fornecer para todos. O que eu não tenho dúvida é que a educação básica é um bem meritório. A educação superior eu tenho minhas dúvidas. Mas é uma outra discussão. Tranquilo? Então os bens meritórios ficam ali no meio porque eles têm meio que um misto. O que define o bem meritório é a externalidade. É a presença de externalidade positiva.
de externalidade positiva? A externalidade positiva nesse caso é muito alta, né? De grande relevância, né? Exatamente. Grande relevância social. Então o benefício para a sociedade vai ser muito grande. E aí por isso o Estado deve prover. Tranquilo? Porque eu acho o quê, Felipe? Essa é uma longa discussão. Só vou colocar aqui que o modelo educacional do ensino superior no Brasil, ele é péssimo. Ele não prepara as pessoas para o mercado. Então isso por si só já seria... Professor, o senhor poderia usar só a justificativa de que o ensino, no caso básico, tem em todo lugar. A gente passa num município pequeno, vem de ver uma escola de ensino infantil, mas a gente não passa num município pequeno e vê uma universidade, por exemplo. E além disso, Rafael, tem um outro problema que é cumulativo, né? Se você não tem ensino básico de qualidade, você não pode pensar em ter um ensino superior de qualidade, porque você não permite que todas as pessoas consigam acessar. Você restringe o acesso. Para produzir uma população com a maior produtividade, você tem que ter ensino básico de qualidade e ensino técnico de qualidade, mais do que ensino superior. Eu já vi essa questão, professor, que no Brasil gasta-se muito mais com o ensino superior do que com o básico, aí a pirâmide fica invertida. Exatamente. A base fica comprometida. Mas ainda tem outro problema, Daniel. São muitos problemas. O ensino superior no Brasil, a própria distribuição dos cursos é mal feita. A gente tem muito curso que não gera produtividade, muito curso. Por exemplo, o nosso aqui, curso de Direito, e poucos cursos que melhoram a produtividade. A quantidade de bacharéis em Direito, Administração e Contabilidade no Brasil, assim, é quase 2 milhões por ano. Enquanto profissionais de engenharia e afins é 1/10 do seu. A área da tecnologia. A área da tecnologia. Entendo. Mas, enfim, é uma discussão que foge do Mas tema. faz até um pouco de sentido, porque quem é que vai absorver esses profissionais dessa área de tecnologia, se o país não tem indústria? Pois é, mas até uma forma de... Como é que você vai ter indústria se você não tem esses profissionais? Pensa na dificuldade. Pois é, e aí, a indústria não vem para cá porque a mão de obra não é qualificada, as pessoas não estão preparadas pro mercado. Então, enfim, é um problema bem complicado e acho melhor a gente não entrar nessa discussão não. Mas eu acho que a gente gasta muito e gasta mal. Como eu comentei, acho que no primeiro dia do gasto na UFPB, e falei, inclusive, não sei se vocês se recordam, quando eu perguntei qual era o destino mais comum dos profissionais, dos bacharéis em economia. Você lembra que eu perguntei isso? E eu fico tranquilo porque é minha área. Os bacharéis em economia da UFPB, a maior parte deles... Uber, professor. Talvez hoje em dia seja, mas na época da pesquisa era amarelinho. Agente de trânsito. Então, e há um custo médio por diploma de R$500 mil. Então, você gastou R$500 mil com pessoa para ele trabalhar numa atividade que não demanda o conhecimento que ele, em tese, adquiriu. Não acho isso muito eficiente enquanto alocação. E não é o aluno mais caro. O aluno mais caro da UFPB, vocês querem saber qual é? Medicina. Não. Porque essa medicina em geral, Fábio, todo mundo que entra conclui. Então o custo do curso é alto, mas tem muita gente se formando. Engenharia? Curso de exatas, professor? O custo mais... Sim. O diploma mais caro da UFPB é o de Antropologia no campus de Rio Tinto. R$1 milhão.
Pois é porque é um curso que muita gente entra, pouca gente se forma, mas tem uma estrutura administrativa cara, e pouca gente se forma porque talvez não devesse nem existir esse curso lá. Enfim. Sem entrar em muitos pontos polêmicos, mas só para voltar ao ponto que não existe almoço de graça nem educação de graça. Só acho que quem tem condições de pagar deveria entrar na universidade pública com uma mensalidade? Sem dúvida. Assim como que deveria ser possível você fazer mais de um curso pagando. Porque na minha época era possível fazer mais de um curso. Eu fiz mais de um curso ao mesmo tempo. Hoje em dia não é possível fazer ao mesmo tempo, né? Eu não vejo motivo. Acho que deveria ser possível desde que você pague. Assim como fazer novos cursos. Eu vi que está tendo uma confusão com o reitor, porque ele parece que passou na UFPB e que ia entrar em algum curso. Imagina, o reitor fazendo um curso. É meio bizarro isso, né? Mas aí o MPF entrou na justiça para que ele não pudesse fazer, porque ele estaria tirando uma vaga. Eu acho que ele deveria poder fazer, pagando. Foi como cotista ainda? Ixi, ainda pior. Felipe, no meu caso foi ainda mais louco. Eu fiz Direito e Economia e teve uma época que eu fazia Direito, Economia e Computação. Mas aí eu abandonei a computação. E nenhum dos três eu paguei. Enfim, acho que estava errado, mas eu estava jogando conforme as regras do jogo, que não fui eu que criei. Enfim, então acho que a gente já viu muita coisa aqui. Vou dar uma parada hoje um pouco mais cedo e vou gravar os vídeos desses dois temas, vídeos mais curtos, separadamente para vocês se orientarem. Beleza? A gente só tem mais 3 aulas, essa e mais 2, antes da prova. Então, pois já está em cima, né? É que a gente perdeu 2 aulas, uma por feriado, duas por feriado. Uma Semana Santa, outra do dia 21. Então vai ser meio corrido. Eu vou passar uma lista de exercício até sábado eu coloco para vocês entregarem até quinta. Tá? Essa prova vai ser a segunda e última, né? A última prova vai ser dia 2, eu acho, de junho. Sim, Jeff, vou colocar essa aula no